1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 ou 30, começando no 24, diz assim: Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos, porém agora não foi grande o estrago dos filisteus. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora nos ajudar a entender, que o Senhor possa usar o teu Espírito para nos levar a toda a verdade. Me dê o mesmo Espírito, ó Pai, para que possa pregar com eficácia, com poder, e que possamos ser abençoados por isso. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então, e hoje nós estamos continuando o nosso tema do estudo, o síndrome de Saul. O síndrome de Saul. E hoje nós vamos ver mais uma característica, digamos assim, deste síndrome sendo uma confluência de sintomas ou sinais que levam à preocupação ou a medo. E o que a gente tem na vida de Saul, na realidade, é justamente esse síndrome. É uma lista, uma confluência, umas características de coisas que despertam alerta, ou deveriam despertar alerta em nossas vidas. Então nós vamos hoje ver mais um ângulo a respeito do síndrome de Saul, e o que nós vamos ver hoje é justamente sobre as falhas no caráter de Saul, as falhas no caráter de Saul. É importante a gente ver bem esse subtema sobre as falhas no caráter de Saul, porque foi justamente as falhas no caráter de Saul que o levaram a desviar, como nós vimos, e foi o desvio que o levou a perder o seu bom começo, a sua boa posição, e chegar na situação em que ele acabou se encontrando. Então, tudo que a gente estudou até hoje sobre o síndrome de Saul teve motivo nas falhas do caráter dele. Então nós vamos ver aqui hoje algumas dessas falhas. A primeira delas, vamos lá para o versículo 24 que nós lemos, diz assim: Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde. A primeira falha no caráter de Saul que a gente pode observar aqui é que ele fazia decisões precipitadas. Ele tinha um costume, ele tinha um hábito, isso fazia parte do caráter dele, de fazer decisões precipitadas. Ele simplesmente, tomava a frente, ele tomava uma decisão brusca, uma decisão muitas vezes impensada, não pensava direito, ele não agia muitas vezes, mas ele reagia. E é um problema. A nossa reação, ela não tem controle. A nossa reação, ela vai ser aquilo que vem espontaneamente, assim por dizer, por instinto, naturalmente. E nós temos que ter cuidado com isso, porque se o nosso coração não estiver como ele deve estar, a nossa reação automática, instintiva, natural, talvez não seja correta. Então nós devemos ser pessoas que nós pensamos e ponderamos, analisamos e pensamos para então tomar uma decisão, e não fazer decisões impensadas como Saul fez aqui. Aí você fala assim: pastor, qual foi essa decisão que Saul fez aqui? Bom, ele decretou aqui nesse dia, era um dia de guerra, da batalha, ele decretou que ninguém deveria se alimentar. Hoje ninguém come. Ele falou que ninguém prove do pão, não quer dizer que podia comer bolacha, bolo e pizza. Não. Quando ele falou que ninguém pode comer pão, ninguém comia nada. Tanto que quando o seu filho Jonathan tomou o mel, o povo falou: o senhor disse para ninguém comer pão. Jonathan podia ter respondido: mas eu não comi pão, eu comi mel. Mas não, ali pão está indicando
comida, alimento. Ninguém era para se alimentar naquele dia. Então ele decretou ninguém se alimentar, e a gente vê aí que o povo estava já, nós lemos, estavam os homens de Israel já o quê? Exaustos. As pessoas estavam cansadas naquele dia. Por quê? Se a gente ler um pouquinho antes do texto que nós lemos, nós vamos ver que naquele dia eles estavam em batalha, estavam em guerra. Então na batalha você corre para cima, você corre para baixo, você luta, você se fere, você fere alguém, você mata, você... Bom, se morrer, o apetite passa, né? Mas, ou seja, você está cansado, gente. O povo estava exausto aqui, e mais exausto ainda pelo fato que não haviam se alimentado. Então o povo estava cansado, e havia alimento dos filisteus. Não só tinha mel no bosque, né? Um manancial de mel, tá falando, tinha uma colmeia, imagina-se, né? Tinha uma colmeia no chão. Então eles estavam lá, acharam mel, mas ninguém comeu do mel. Mas também fala aqui, o Jonatas, o filho dele, falou que havia alimento dos inimigos, que estavam ganhando a batalha, os inimigos fugiram, então deixaram o acampamento abandonado, e lá havia com certeza alimento, né? Havia ali biscoito, bolacha 7 capas, tinha cuscuz, tinha, né, essas outras coisas, que tapioca, com certeza tinha tapioca. Mas ninguém podia comer. Já pensou, você cansado, com fome, alimento livremente disponível, mas o rei falou que quem comer, morre. Já pensou? Não desanima. A fome não fica maior, você está com fome, mas quando você coloca assim, vocês passam na frente, assim, numa lanchonete, num restaurante, aquele cheiro, parece que a fome o quê? Aumenta. Por quê? Porque está ali a coisa, gente. E essa era a situação com o povo. Eles estavam cansados, com fome, ninguém comeu naquele dia, e tinha comida lá, né? E Jonatão falou, quanto mais a gente poderia ter causado dano para os filisteus, se a gente pudesse ter se alimentado do espólio dos filisteus. Tinha comida, tinha alimento lá, mas ninguém pôde comer. Então Saul tomou uma decisão sem pensar no resultado. Sabe, e nós muitas vezes somos culpados de fazer isso. A gente toma uma decisão sem pensar na consequência. A gente toma uma decisão sem pensar direito o que nós estamos fazendo. A gente toma uma decisão pensando no agora, ou talvez no amanhã, semana que vem. Mas a gente não está pensando daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. A gente pensa no agora. E Saul fez isso. Ele falou assim, ninguém come até que eu me vingue. Né? Não falou isso aqui que a gente leu agora há pouco? Ou seja, ele estava preocupado em o que? Vingança. Ele fez um juramento, falou, ninguém vai comer até que eu ganhe essa batalha. Muito bom, Saul, essa sua decisão. Você está muito querendo a batalha, você quer se vingar, mas tem um problema. O seu conjuramento, a sua decisão vai causar a sua vitória a ser menor. Ele pensava, se eu proibir o povo de comer, eles vão querer ganhar a batalha logo. Para o quê? Para poder comer. Só vão comer quando eu me vingar, quando eu ganhar a batalha. Então ele falou, eu vou fazer isso, eu vou lá e vou dar basicamente umas chicotadas nas costas do povo. Eu vou forçar eles a lutarem ainda mais, proibindo ninguém a comer até que eu seja vingado, até que eu ganhe a batalha. O efeito foi oposto. E muitas vezes em nossas vidas a gente faz uma decisão querendo uma vantagem. A gente faz uma decisão achando que Saul fez a decisão pensando que ele ia ter o quê? A vitória mais rápida. Ele pensou que o seu exército ia lutar com mais afinco, com mais entusiasmo. Pelo contrário. E justamente assim, a gente toma uma decisão pensando no agora, pensando na vitória, pensando no resultado, e a gente faz isso impensadamente, sem levar em consideração as variáveis da questão. Sem levar em consideração o que é certo e o que é errado. Diga uma coisa, ele estava pensando no povo dele ou nele? Ele está pensando no bem dos seus seguidores ou no que ele queria? Ele estava agindo de forma egoísta. E nós sabemos que o egoísmo é o inimigo número 1 do amor. O amor é você pensar no próximo. Ele estava nem ligando aí quem estava com fome, quem estava sem fome, quem estava cansado. Eu quero a minha vingança, eu quero a minha vitória. Ninguém vai... Desculpa aí, vitória. Eu quero a minha vitória. E se não tiver minha vitória, ninguém come. No mínimo, você imagina, botou um biquinho desse tamanho. E ficou eu quero a minha vitória, eu quero a minha vitória. Se não der vitória, ninguém vai comer. Né? Pois bem. Jonatão falou aqui que o estrago, o dano aos filisteus teria sido maior se o povo tivesse se alimentado. Então, às vezes a gente faz uma decisão querendo alguma coisa, não pensa na frente, e quem perdeu aqui foi Saul. Ele não teve a vitória
tão quanto ele queria. Então o povo estava exausto, faminto. E outra coisa, o povo não resistiu. Olha ali o versículo, nós não lemos, mas se a gente lê o versículo 32, 2 versículos adiante, fala assim: então o povo se lançou ao despojo. Que despojo? O despojo dos filisteus, aquele alimento que estava lá. Se lançou no despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerro e os degolaram no chão e o povo os comeu com sangue. É importante notar aí quando fala que degolou no chão e comeu com sangue. Por quê? O povo judeu, não, até hoje, não deve, nós também não, mas o povo judeu foi ordenado a não comer o quê? Sangue. Então note aqui, fala que esses animais foram degolados no chão. Qual a importância disso, pastor? A importância é que o judeu e o muçulmano é a mesma coisa. Só que o muçulmano chama esse tipo de comida halal e o judeu chama de comida kosher. Mas toda carne kosher ou halal, o animal ele é pendurado de cabeça para baixo e ele então tem sua jugular cortada para que o sangue seja drenado do corpo. E uma vez que o sangue é drenado, aí então eles se alimentam. Note que esses animais não foram pendurados. Eles foram degolados aonde? No chão. Ou seja, o sangue não teve como escorrer. Eles comeram com sangue. E comendo com sangue, eles quebraram a lei de Deus. Lei de Deus. Então, por isso que é importante aqui. Então, ele falou o seguinte. Vamos voltar para isso aqui daqui a pouco. Eles não só quebraram a ordem do rei, eles também quebraram, mais seriamente, com mais gravidade, eles quebraram a lei de Deus. Então você veja como a má decisão de Saul, a decisão precipitada, a decisão que ele fazia sem pensar, impensadamente, não só afetou a ele, mas afetou o povo. Levou o povo ao desobedecer ele. Porque o povo estava lá morrendo de fome e exausto. Cercado de alimento, não teve outra. Eles não resistiram. Ele passou uma regra, uma lei, digamos assim, que não era uma lei justa. Não era uma lei justa. Não havia por que o povo, no dia de batalha, com alimento ali, estivesse fazendo jejum. Não tem para quê. Não tinha para que o povo, com alimento ali, cansados e exaustos, um dia de batalha, não pudesse se alimentar. Não havia sentido. Foi simplesmente um capricho dele. E muitas vezes a gente faz isso. A gente passa uma decisão sem sentido, sem lógica, sem nexo, sem pé, sem cabeça. É uma decisão que a gente toma emocional, uma reação reacionária. É uma reação que a gente tem, mas está feita a decisão. E muitas vezes a gente provoca pessoas, sabe? Às vezes um cônjuge provoca outro cônjuge, os pais provocam os filhos. Muitas vezes os filhos provocam os pais. Por quê? Porque tomou uma decisão. E uma vez tomada a decisão, fica difícil voltar atrás. Então, causou essas pessoas aqui a quebrarem a lei de Deus. Ele falou, outra coisa que ele falou, quem comesse seria morto, versículo 34. Disse mais Saul, dispersai-vos entre o povo e dize-lhes, trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então veja bem, ele passou a primeira lei, quem comer morre. Não foi isso que ele falou? Aí o povo comeu, o seu filho, Jonathan, comeu, depois o povo não resistiu, caiu em cima dos animais, degolaram, comendo com sangue ali. Aí eu pergunto, não só ele tomou uma decisão precipitada, o que mais que ele fez? Ele não enforçou a lei. Ele percebeu a loucura da decisão dele. Mas o fato é que ele, como rei, ele deu uma lei, passou uma lei, um decreto, e agora está voltando atrás. Ele falou, quem comer morre. Aí agora está dizendo, tragam aqui, vamos comer aqui, vamos degolar direito aqui, e vamos comer aqui. Mas peraí, você não falou que não podia? Podia, agora pode. O que acontece quando você tem autoridade que fica, pode, não pode, não é, vai, não vai? Sabe o que acontece? Você perde a sua autoridade. Pais que têm regras, mas não enforçam. Por exemplo, eu sei que isso é muito raro hoje. Hora de dormir aqui em casa, crianças, às 7 horas da noite. Ou 8, ou 9, o que seja. Aí das 7h30, crianças, hora de dormir. Vamos já. Das 9h30 a criançada está lá. Uhul, banhar algazarra, vendo televisão, videogame, brincando, jogando bola. 10h30, nada. Me diga uma coisa, do que serve aquela regra que você passou? Se não comer, não tem sobremesa. A criança come metade da comida, aí recebe o sorvete. Do que adianta ter uma regra? Quem não fizer lição de casa não pode brincar. Eu não faço lição de casa há 3 anos.
Do que adianta ter uma regra se você não vai enforçar? Ele fez isso. Aqui Saul passou uma regra e simplesmente não enforçou a regra. Não enforçou. Por quê? Não foi uma regra justa. Então, aqui vai uma dica, em vez de a gente chegar e falar, crianças, a partir de hoje, todo mundo vai dormir de 4h30 da tarde. Não faça isso. Você falou isso porque está com raiva, porque estava cansada, estava ocupada. Note que eu estou usando o feminino. Estava cansada, ocupada, estressada. Entendeu? Aí você, na hora, falou, de hoje em diante vai dormir 3h30 da tarde. Porque na hora era uma boa ideia, né? A criançada dormindo 3h30 da tarde, vou ter até de noite tranquilo. Ótima ideia, naquela hora, cabeça quente. Só que tem um problema. Ninguém vai para a cama 3h30 da tarde ou 4h30 da tarde. Você sabe disso, mas aí o que você faz? Aí você finge que esqueceu, finge que não é com você. Mas a criançada não esqueceu, eles estão ligados. Eles estão vendo, olha, passou uma regra, esqueceu. É igual aquela da lição de casa, é igual aquela da sobremesa, é igual aquela de dormir. Sabe uma coisa? As regras aqui, é só na hora da raiva, depois esquece, cada um faz o que quer. Aí você perdeu a sua autoridade, você subminou a sua autoridade. E aqui o que o rei fez, o rei passou um decreto, depois ele mesmo voltou atrás e não enforçou as regras que ele mesmo veio colocar. Então, com o seu erro, ele causou pessoas a pecar, como nós vemos aqui, e nós temos que ter cuidado com isso, que as nossas ações precipitadas não levem outras pessoas a errar também por causa da gente. Porque aí nós vamos ter parte daquela responsabilidade perante Deus, porque Deus é um Deus justo. Né? Se alguém caiu pela pedra que eu coloquei no caminho daquela pessoa, parte daquela queda que a pessoa vai ter, vai recair sobre mim, porque eu coloquei aquela pedra ali. E Saul aqui colocou uma pedra de tropeço no caminho das pessoas. Então, pais, o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6? Não provocai seus filhos a ira. O que quer dizer isso? Não coloque regras, não coloque pedra de tropeço nos seus filhos para eles caírem. Tá? Isso não quer dizer, então, deixa eu fazer o que quer. Não. Mas é não passar, não ter regras, não ter situações em sua casa que são injustas ou irreais. Como, por exemplo, dormir 3h30 da tarde. Por quê? Porque eu estou afim. Não é assim. Agora, em casa, nossas filhas, eu não lembro as idades, mas até uns 8, 9 anos de idade, começou, não lembro direitinho as idades exatamente, mas havia uma época, por exemplo, a hora de dormir era 7 horas da noite. E 7 horas da noite era hora para a cama. Você tem gente olhando para mim assim, como assim 7 horas da noite para a cama? Pois é, 7 horas da noite para a cama. Tá? E até elas saírem de casa, hora de ir para a cama, não passava, se não me engano, das 9 horas. 9 horas, assim, quando já mais velhas, podiam ficar acordando um pouquinho mais, mas tinha que ir para o quarto, se recolher, muito obrigado, irmã, se recolher às 9 horas. Aí, como já tinham seus 17, 18 anos, podiam ficar um pouquinho mais no quarto da coisa. Mas até os 15, 16 anos, gente, era 9 horas. 9 horas, está na cama, luz apagada. E era enforçado. E eles não precisavam enforçar porque estavam acostumados já. Agora, isso começou quando eles eram bem pequenininhos. Enforçou quando eram bem... Então, já estavam, sabia que havia uma regra. Agora, se não há regra, ou se tem regra que não é enforçada, a mesma coisa do que não tem. Então, pais, cuidado para não enforçar regras que vão causar a ira dos seus filhos. É uma coisa injusta. Muito bem, vocês só vão poder brincar se fizer lição de casa. Aí começa. Lavar a roupa, estender a roupa, lavar os pratos, fazer a comida de hoje, de amanhã, o dia depois, passar a roupa, lavar o carro, lavar o quintal, varrer a rua, pintar a frente da casa, limpar as telhas, limpar os banheiros, reformar... Isso tudo hoje? Hoje, antes da janta, senão não tem janta. Quer dizer, isso é o quê? Está provocando os seus filhos a ira. Eu falo, mas isso é impossível. Então não tem janta. Mas isso não é justo. Mas eu sou o pai ou a mãe aqui. Sabe o que é isso? É provocar a ira dos seus filhos. Lembra que estamos estudando a vida de José do Egito, em Gênesis 38? Favoritismo. Lembra o que houve com os irmãos? Os irmãos de José odiavam José. Eles foram provocados a ira. Um dos motivos, não foi só esse, mas um dos motivos era o quê? Favoritismo. José era o favorito do pai de Jacó. Isso causou os filhos a ter raiva, ódio do irmão. Sabe o que é isso? É provocar os seus filhos a ira. Então não tenha favoritismo em casa. Tá? É parcialidade. Um irmão acusa o outro, não aconteceu nada, mas ele inventa uma história e o pai ou a mãe sempre acredita quando o Júnior acusa o mais velho. O mais velho não fez nada.
Vocês que são irmãos e irmãs mais velhas, vocês sabem o que é isso, né? Eu sei que eu sofri muito com isso. Né? Eu não fiz nada. Boing, né? Sempre a culpa do mais velho. O mais novo acusava, não interessava. Se o mais novo acusou, é porque é verdade. Sabe o que é isso? É provocar os seus filhos a ira. Isso é uma pedra de tropeço. Então, não tem favoritismo, não seja injusto. Agora, a justiça funciona dos dois lados, gente. Justiça dos dois lados. É você ouvir, você levar os dois lados em consideração. E não sair de um extremo para o outro. Tá? Então, aqui ele fez isso. Ele causou pessoas a tropeçarem. E outra coisa aqui, ó. Uma vez que ele descobriu o culpado, veja bem, ele passou a regra, não enforçou, ele mesmo deu para trás. Aí ele descobriu quem foi o culpado de ter comido pão, no caso o mel, no início, versículo 42 de 1 Samuel 14, fala assim. E disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas o declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Versículo 44. Então disse Saul, assim me faça Deus e outro tanto, e com certeza morrerás, Jonatas. Ele juntou o povo e, para encurtar a história aqui, a culpa era ou dele ou de Jonatã. Ele falou, bom, eu não fui, então é você. O que foi que você fez, Jonatã? Eu comi do mel. Foi porque tu vai morrer agora? Então veja bem, ele deu a regra, ele voltou atrás, ele mesmo incentivou a voltar atrás. Aí ele revolta, dizendo, não, vai morrer mesmo. Aí cai no filho dele, ele fala, não, você vai morrer. Então o rei vai matar o filho, o príncipe que liderou a vitória, e o povo estava todo mundo apoiando, seguindo o príncipe, e não estavam muito contentes com Saul. Então ele volta atrás, e aí o que acontece? Entenda isso. Saul tomou uma decisão precipitada. Saul tomou uma decisão injusta e errada. Mas veja como Deus honrou a decisão errada que Saul tomou. Sabe como que chegaram a Saul e Jonatã? Para quem não é culpado? Você lê a história. Eles não vou dizer que tiraram a sorte, não é bem tirar sorte, mas eles usavam um sistema em que Deus ia eliminando. Então ele falou assim, Deus, quem é culpado porque essa derrota não foi tão grande quanto eu queria? Foi o povo ou fui eu e minha família? Deus falou, foi você e sua família. Ah tá, eu sei que não fui eu, então foi você, Jonatã. Então você note como Deus honrou e Deus esperava que ele mantesse aquela decisão que ele tomou como rei. Isso nos ensina o quê? Que Deus sempre honra as nossas decisões, mesmo que erradas. Você toma uma decisão errada, Deus lhe deu o poder de escolha. Se você escolheu errado, o problema é de quem? O problema é nosso. Deus vai honrar a sua decisão. Deus vai honrar. É isso que você quer? É. Então tudo bem. Então que assim seja. É isso que você quis? É. Então que assim seja. Eu estou dando o poder. Veja bem, seria errado Deus fazer o que Saul fez. Dar a escolha para a gente toma a decisão errada, ele vai lá e reverte tudo. Então para que Deus deu a escolha? Deus nos deu um grande poder chamado livre-arbítrio. Um grande poder. Agora, com grande poder vem grande responsabilidade. E Deus honra as nossas escolhas. Você faz uma escolha ruim, tudo bem, a escolha é sua. Agora você vai ter que andar naquele sapato, você vai ter que andar naquele caminho que você traçou. Você forrou aquela cama? É nela que você vai deitar. Saiu na chuva? Você vai se molhar. Você não precisava ter forrado a cama nem saído na chuva, mas é o que você forrou e saiu, você vai deitar e vai se molhar. Tá? Então Deus honrou aqui a decisão. Agora, outra falha aqui é que Saul então voltou atrás, não matou Jonatã, que ele falou, que Deus me faça isso mais. Se você não morrer hoje, Jonatã, na frente de todo mundo. Não foi isso que ele disse aqui? No versículo 44? Então disse Saul, assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá, Jonatã. O povo tudo reunido. Aí no versículo 45, ele de novo volta atrás. De novo, o povo não gostou da ideia, aí ele pega e volta atrás. Olha o versículo 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel. Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe dá de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com ele Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatã para que não morresse. Está vendo a falta de moral desse rei? Primeiro ele fala, ninguém come. Aí o povo come. Tá, então pode comer.
porque que o meu vai morrer. Não, vai morrer mais não. Não, vai morrer sim. É o meu filho, vai morrer. Vai morrer não. Está vendo aqui? O que dá tomar decisão precipitada? Você fica igual uma barata tonta. Você vai, não vai, vou, não vou. Eu subo, desço, eu entro, eu saio, vem, eu vou. Você fica sem saber. Sabe por quê? Porque você não está pensando. Você vai passar a vida dando volta. Por quê? Porque você não está pensando. Você está reagindo às circunstâncias. E qualquer circunstância que aparece na sua vida, você toma uma decisão. Aí vem outra circunstância, você toma outra decisão. E você não vai chegar a lugar nenhum. Você está sendo levado com qualquer vento, qualquer onda, qualquer brisa que vem, tira você do seu rumo. Por quê? Você está tomando decisão precipitada. Qualquer raiva, qualquer chateamento, qualquer alegria, qualquer derrota, qualquer vitória, tudo que acontece na sua vida, a pessoa, não você pessoalmente, é claro, mas tudo o que acontece na nossa vida acaba nos influenciando, porque nós tomamos decisões precipitadas. Isso é uma falha de caráter muito séria. Eu vou chamar o Zidane para fazer um lanche lá em casa. Não, estou com raiva, vem mais não. Minha ideia, não, venha. Alô, Zidane, estou já chegando, pastor, vem mais não. Próxima vez que eu chamar, Zidane, vou muito, perdemos tempo, é doido. Por quê? A pessoa mudou de ideia. Sabe o que foi? Aqui teve uma raiva. É que a raiva passou, mas ela voltou. Mas foi embora. Gente, isso não é jeito de viver. Reagindo a tudo o que acontece. Falha muito séria, e Saul tinha essa falha, e ele pagou o preço por isso. Outra decisão impensada. Sabe o que mais ele fez, que foi impensado? Olha comigo no versículo 35. De 1 Samuel 14. Então edificou Saul um altar ao Senhor, que foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Sim, pastor, por que isso daí foi impensado? Bom, foi impensado pelo seguinte: cabia a ele erguer altar? Não. Quem erguia altar eram os sacerdotes. No caso que nessa época seria Samuel. Samuel era o profeta, era o juiz. A Samuel que decidia onde erguia altar, não ao rei. Mas ele achou uma boa ideia. Ele pensou direito. Eu acho uma boa ideia fazer o que eu quiser. Não, calma aí, peraí. Essa ideia que você teve, você pode fazer isso? Lhe compete fazer isso? Pois bem, ele achou por algum motivo edificar um altar que não competia, não cabia a ele, mas tudo bem, ele achou uma boa ideia, ele pegou e fez. E note aqui, fala assim, este foi o primeiro. Por quê? Porque não foi o primeiro, mas não foi o único. Ou seja, houveram outros altares que ele edificou, que ele não deveria ter edificado. Então, sempre que dava na cabeça, eu vou edificar um altar porque eu estou feliz. Edifica um altar, errou. Ele está em outro lugar, está contente, está afim. Outro altar, aí ele fica, ou seja, ele fazia o que ele dava na telha. E ele não pode ser assim. Ele não pode viver assim, porque ele fez isso, e esse foi o primeiro. E isso não cabia a Saul, isso cabia a Samuel. Então, mais uma má decisão que ele fez. Sabe outra má decisão que ele fez? O versículo seguinte, Deus mandou ele destruir o povo da cidade que estavam atacando, e havia lá um rei muito perverso, chamado Agag. E Deus falou para matar Agag. Ele matou Agag? Bom, o versículo 8 de 1 Samuel 15 fala assim: E tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Ou seja, ele tinha a ordem de Deus de entrar e destruir o povo. Era um povo mau, não fica com pena, com mimimi desse povo não, eles mereciam, tá? Mas a ordem expressa era o rei que é o responsável, o rei, mate o rei. Ele poupou o rei. Eu acho que ele chegou lá, viu o rei, foi com a cara do rei. Afinal, ele era um rei também, né? De rei para rei. Ou foi o seguinte, eu não vou lhe matar não. Rei para rei. Nós reis, sabe? Nós que estamos no clube dos reis, sabe? Nós reis. Pronto. Ele pegou alguma simpatia pelo rei, eu imagino, e não matou. Sabe quem foi que matou Agag, no final das contas? Samuel. Samuel foi quem matou Agag, ou seja, ele não cumpriu a ordem de Deus. Ele decidiu. Uma decisão precipitada. Deus claramente deu uma ordem, ele mudou de ideia, ele achou que melhor não. Sem pensar. Quando a gente pensa em desobedecer Deus, note, o rei Agag morreu.
A atitude de Saul não poupou o rei Agag, ou seja, a vontade de Deus aconteceu. Só que em vez de Saul ser abençoado pela obediência e obedecer, não. Ele perdeu a chance de obedecer a Deus. E Deus mandou outro para fazer o que ele queria. Então, quando a gente vai tomar uma decisão precipitada, a gente vai tomar uma decisão que vai contrariar a vontade de Deus, seja lá o que for, aqui é uma coisa séria, seria tomar a vida de uma pessoa, mas foi uma pessoa que merecia ter a vida tomada, foi ordenada por Deus. Mas em tudo, em qualquer decisão que a gente toma que vai contrariar a vontade de Deus, vai entrar em desobediência a Deus, não se iluda, gente. Não se iluda. É uma decisão impensada que a gente toma. Porque se você pensar direito nas consequências, se você pensar direito no moral da história, você está desobedecendo uma ordem clara de Deus, então haverá consequências, como houve. E isso era uma falha no caráter de Saul. De quê? De tomar decisões precipitadas, impensadas. E nós temos que ter cuidado com isso, com essa falha no caráter, porque decisões precipitadas sempre geram consequências. Queira você ou não, vai gerar consequências. Então, vamos nos condicionar a parar e pensar antes de tomar uma decisão, seja lá qual for. Vamos para a segunda falha, aí nós vamos encerrar por hoje, mas a segunda falha nós vamos encontrar no versículo 8 de 1 Samuel 13. Diz assim: E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Traze-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Veja só aqui, olha, Saul, nós já tocamos nisso aqui, mas Saul ele era influenciado demais. Saul era muito influenciado pela opinião alheia, pela decisão, suas decisões eram influenciadas pelas opiniões, o que o povo achava, o que o povo pensava, o que o povo fazia. Em vez de ele olhar e fazer o que é certo e errado, é isso que nós devemos fazer, olhar, é certo ou errado. Não interessa o que o povo está fazendo, não interessa o que o povo está achando, pensando, o que é certo, o que é justo, o que é correto. Lembrando que não sou eu ou você que decide o que é justo e correto, certo ou errado. A palavra de Deus estabelece. Um dos atributos de Deus é que Deus é quem decide o certo ou errado. Lembra quando a serpente foi para Eva tentar Eva? Qual foi a tentação que ele usou contra Eva? Ele falou assim: olha, Deus sabe que no dia que você comer do fruto dessa árvore, seus olhos serão abertos e você saberá a diferença entre o que? Certo e errado. Ali estava dizendo o seguinte: quando você comer essa árvore, você vai poder escolher o que é certo e errado. Você vai poder decidir o que é certo e errado. E isso só compete a uma pessoa: Deus. Deus. Quando a gente começa a passar por cima da palavra de Deus e dizer: ah, não, mas eu não acho. Outro dia foi o Zidane falando com um certo indivíduo aí, a Zidane pegou e citou um versículo bíblico, né, falando assim: não, mas Deus fala que Jesus falou que vem a mim, que de modo algum te lançarei fora. Zidane falou isso, bíblico, correto? Aí o outro rapaz lá falou assim: não, eu sei que fala isso, mas ele não faz. Eu falei: vem cá, você está dizendo que a Bíblia está errada? Você está dizendo que Jesus age diferente de como ele fala que ele age na Bíblia? Ou seja, ali aquele outro jovem tomou uma posição de ele decidir o que é certo e errado, passando por cima da palavra de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está pisando em território que é de Deus. Ah, pastor, mas eu acho que isso não tem nenhum problema com isso. Gente, eu não estou dando a minha opinião, o que eu acho. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, o que Deus acha. Tá? Não estamos aqui debatendo opinião. Sabe? Não é uma questão de opinião, eu acho, você acha. Você pode ficar o dia inteiro o que eu acho, o que você acha, o que ele acha, o que nós achamos, o que deixa de achar. Francamente, não vale absolutamente nada que nós achamos. Agora, o que Deus acha, vale tudo, porque é verdade. É a verdade pura, absoluta, verdade. Então, quando a gente entra no achismo, no opinismo, no querismo, o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu quero, nós estamos andando em território muito perigoso, areia movediça, que estamos entrando em um território que não compete a nós. E deixar de pensar... foi isso aqui o problema com as decisões precipitadas de Saul. Sabe por que ele ia e vinha o tempo todo? Ele prestava atenção no que o povo achava demais. Ninguém come, estão comendo. Ah, então pode comer. Por que ele mudou de ideia? Porque ele viu o povo, então ele mudou de ideia. Vão matar meu filho. Vai não. Ah, não vai não. Imagine. Ou seja, ele estava ouvindo demais o que as pessoas diziam.
dando atenção demais. Aqui no versículo 8 e 9 que a gente leu, e esperou Saul 7 dias ao tempo que Samuel terminara. Samuel falou assim, ó, em 7 dias eu vou para aí, a gente faz o sacrifício, aí você vai para a batalha, certo? Certo. Deu 7 dias, imagino que foi de manhã cedinho, 5:30 da manhã, é o 7º dia, cadê Samuel, cadê Samuel, cadê Samuel, cadê Samuel? E Samuel não chegou. Ele veio a chegar, mas não na hora que ele queria. Não no momento que ele queria. O que aconteceu? Eu imagino que o povo viu a inquietação do rei e o povo começou a ir embora. Não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se dispersava dele. O povo começou a ir embora. Pânico geral. O povo está indo embora. Pânico, pânico. Já sei. Samuel não chegou? Eu vou fazer o quê? Ele falou assim, então disse Saul, traz-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Diga uma coisa, quem era responsável, cabia a quem oferecer esse holocausto, sacrifícios? Não era o rei, era Samuel. Samuel não chegou, não tem problema, eu faço. Ô rei, não é para você fazer, quem tem que fazer é Samuel. Você não tem autoridade, jurisprudência, ordem, direito, e está oferecendo holocausto. Ah, mas eu vou fazer. Por quê? Porque o povo está indo embora. Olha, o povo, esquece o povo. Anos atrás tinha uma irmã, não frequenta mais nossa igreja, mas ela falou sobre uma certa igreja, e ela não gostava do jeito que essa outra igreja estava indo, porque essa outra igreja estava tendo, assim, ficando meio que animadinha, né? Parecendo uma discoteca show, aquele gospel show, tal e coisa. Então, essa irmã relatou a mim que ela foi para o pastor dessa igreja e comentou isso com ele. Ele falou, mas pastor, essa igreja está ficando cada vez mais confusa, está ficando muito mundana e está tendo essas luzes e dancinhas, e essas músicas do mundo, e não é assim. Sabe o que foi que o pastor falou? Ela falou assim, mas irmã, olhe como está cheio. Olha como está cheio de gente. Diga uma coisa, aquele pastor estava ligando para o que Deus diz ou o que o povo estava dizendo ou fazendo? Pois é. Por isso que nessa igreja aqui, eles vão estar vendendo picolé no inferno, antes que tenha bateria, luz negra e show de rock aqui na Igreja Batista Metropolitana. Não vai ter. Por quê? Porque, gente, olha, se eu estivesse ligando para ter multidões e multidões aqui, eu teria mudado muito tempo atrás. Eu não estou interessado em ter multidões. Não que eu não queira multidões. A questão não é isso, mas o primordial, a coisa principal da igreja é agradar e seguir a Deus. Sabe? Que a gente quer uma igreja que tenha um rock. A gente está cheio aqui, ó. Está cheio. Então, o que tem hoje é uma competição para ver qual igreja que é mais... que tem um canhão de luz mais forte, que tem o som mais forte, que tem a bateria mais alta, que tem a dança mais... É uma competição, um compete com o outro. Vi dizer aqui uma tal de bola de neve. Alguém me disse que abriu uma tal de bola de neve aqui em Maceió. Dizem que é a maior... Gente, dizer que aquela igreja ou culto é uma heresia. Pelo que eu sei, que ela é uma casa de show e chamam de culto. Só o nome, bola de neve. Tem a pizzaria aqui chamada bola de neve. Falar em pizza, dá fome. Mas então, vejam só. Então, a gente não tem que estar ligando para o povo. Nós temos que estar ligando para a palavra de Deus. E ele, então, aqui... Outra coisa. Não é errado você ligar para o que as pessoas dizem. Não é errado você ser influenciado. Depende de quem é e o que. Sabe, você deve estar preocupado com o que pessoas sábias e corretas dizem. Você está preocupado com o que Deus acha, com o que os seus pais, dependendo da sua idade e dos seus pais, pensando no que os seus pais acham, do que o pastor acha, do que pessoas de bem acham. Agora, você vai ser influenciado pela maioria, aquele problema era esse. Saul se deixava influenciar pela maioria. A Bíblia fala que a maioria geralmente está o quê? Errado. Largo é o caminho que leva para a perdição. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é nada de errado você ser influenciado por um pai, por um pastor, por um bom amigo, uma pessoa sábia, uma pessoa correta. Pedir a opinião de alguém. Isso que está acontecendo, isso que eu estou fazendo. O que você acha? Isso é pedir conselho. Agora, não está ligando para o que todo mundo fala, não está
seguindo o que a maioria faz, porque isso sempre vai dar em erro. Agora, Saul aqui está sendo influenciado pelo povo. Ó, o versículo 8 fala, o povo se dispersava dele. Gente, eu vou repetir o que eu falei semana passada. Se o povo falar, nem ligue. Nem ligue. Deixe o povo falar, minha gente. Sabe por quê? Porque o povo, na sua maioria, vai estar errado, gente. Larga o caminho que leva à perdição. Vai começar a ligar. Ai, não vamos fazer isso, porque o povo vai achar? E quem está ligando o que o povo vai achar? Ligue para o que Deus vai achar. Ligue para o que seus pais vão achar. Sabe, havia uma época que as pessoas não queriam trazer vergonha e vexame aos pais, aos avós, à família. Hoje em dia, isso, ó, ninguém nem liga mais para isso. Havia um dia que você ter a honra da família, honrar, zelar pelo nome da família. Hoje em dia, ó, cuidado, gente. Nós temos que ter equilíbrio nessa área. E o problema aqui é que, vou ler aqui Mateus 7,14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, se você quer andar no caminho da justiça, do caminho que é correto, você não vai ter muitas pessoas andando do seu lado. Vai já colocando isso e se conformando. Se você quer andar com a multidão, é perdição e erro. Perdição e erro. A Bíblia está dizendo isso, temos que fazer isso parte do nosso pensamento. Então, outra coisa, não foi a primeira vez que Saul fez isso, nós vimos aqui que o povo disse a Saul, morrerá Jonatã, que efetuou tão grande salvação? Nunca! Quem foi? O povo. O povo que livrou. Agora, veja bem, se ele passar um decreto, quem comer morre, então quem comer morre. Mas o povo se influenciou, o povo se dispersou. Então ele sempre está ligando para o que o povo está dizendo. E como líder, você não pode estar sempre ligando para o que o povo está falando. Ah, pastor, mas e democracia? Olha, se você olhar sociedades democráticas, elas sempre começam bem. Grécia, Roma, o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos está descendo uma ladeira, já está mais da metade. Os Estados Unidos não é o que era 20, 30 anos atrás. Por quê? Democracia, demo, o povo. Cracia vem de kratos, poder. Aí, pastor, o poder do povo, é o povo que manda. Exatamente, o povo que manda. Está gostando? Que direção está indo o nosso país hoje? Sociedade caindo aos pedaços, família sendo enfraquecida, lares. E nós, você pensa que no Brasil está pior nos Estados Unidos e muito pior na Europa. Há anos eu falo isso. Quer ver o Brasil hoje? Começa assim, começa na Europa, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil. É assim, essa direção. O que está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão na frente do que nós estamos. Ou seja, o que tem na frente do Brasil não é bom. Porque você, especialmente hoje em dia, que você controla facilmente as pessoas. Meios de comunicação, mídia, etc. e tal. Pessoas são influenciáveis. Sem dizer que o coração é o quê? Perverso e enganoso, quem o conhecerá? Então você coloca o poder na mão das pessoas que têm um coração mau, perverso e enganoso, você mais cedo ou mais tarde vai ter problemas. Eu não estou dizendo aqui que tem que voltar a ter um rei, ou ter um ditador, tem que ter, não estou dizendo isso. Eu estou falando que qualquer sistema de governo, seja monarquia, seja uma democracia, seja parlamentarismo, seja uma república, seja presidencial, primeiro-ministro, ditador, qualquer sistema, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar, porque é feito por homens, por pessoas, que têm um coração mau. Esses sistemas, no mundo, os sistemas que tem ditador, Coreia do Norte, olha que o povo lá está passando fome, literalmente, há anos. Olha a Venezuela, o caos que chegou. Olha Cuba, a ilha prisão. Ditadores. Não funciona. Aqui no Brasil temos um sistema eleitoral democrático. Está funcionando? E outros lugares. Olha a Europa, olha os Estados Unidos. Então monarquia tem que ter um rei. Olha outros lugares que tem um rei também. Ou seja, por isso que vai ter, mudando isso tudo completamente, por isso que Deus vai estabelecer um reino de 1000 anos de Jesus na terra.
Naqueles 1000 anos, Jesus vai dizer, olha, o que vocês não conseguiram em 6.000 anos, eu vou passar 1000 anos, eu vou te mostrar como é que se reina. Com justiça, com seriedade. Eu vou te mostrar o que é um reino, como é que se faz. Porque esses primeiros 6 milênios, o mundo está indo de mal a pior. Está mesmo. Está mesmo. Então nós não podemos ser levados pela multidão. Né? Outra coisa aqui, 1 Samuel 15:30. Disse então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. De novo, ele está dando opinião demasiado ao povo. Aqui eu acabei de ler, 1 Samuel 15:30, é o seguinte. Ele perdeu o reino. Perdeu o reino. Samuel falou, você não é mais rei. E Samuel ia embora. Aí Saul falou para ele assim, olha, eu pequei, eu admito que eu errei. Lembra semana passada? Confissões vazias, admissões ocas, não serve de nada. Ele adorava fazer isso. Eu pequei, mas não mudava. Eu pequei, sim, mas mude? Não, eu pequei. Não adianta só reconhecer o erro, você tem que tomar uma atitude. Arrependimento. Anyway. Aí chega aqui e ele falou assim, ó, agora, honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo. Ele teve uma conversa particular com Samuel, ele falou, Samuel, eu sei que eu perdi o reino, eu sei que eu errei, mas foi o seguinte, quando a gente voltar ali, vem comigo, para o povo ver eu com você, porque se o povo me ver sem ver você, eles vão achar que é uma coisa estranha. Você vem comigo, só para, diante dos anciãos, é só para o povo ver, eu sei que eu perdi o reino, eu sei que eu pequei, mas me honra. Porque o povo vai me ver sem você e não vão me respeitar. Aí, o que foi que Samuel fez? Para que adore o Senhor, teu Deus. Então ele falou assim, Samuel pegou e voltou com ele. Mas ele falou, olha, se eu for adorar a Deus e você não estiver comigo, eles vão perceber que tem alguma coisa de errado. Então, diante do povo, diante dos anciãos do povo, volta comigo. É só para o povo ver. Ele está preocupado no que o povo ia ver, o que o povo ia achar. Então você vê que Samuel, ele é completamente dominado por essa questão do que o povo vai achar, o que o povo vai dizer, o que vão pensar. Mais uma vez, nós devemos ter um certo cuidado com o nosso testemunho, mas não ao ponto de ser influenciado a tomar decisão errada e sair do caminho de Deus simplesmente porque o povo quer, o povo não quer, o povo vai gostar, o povo não vai gostar. Porque quem vive assim, acaba como Saul. Gente, Saul foi de ser o primeiro rei de Israel, para nada, perdeu o reino, perdeu o filho, perdeu a vida, tomou sua própria vida, na realidade. Como é que alguém vai de uma posição tão boa, uma posição tão terrível assim, sabe como? Falhas no seu caráter. Agora, eu posso ter falhas e você pode ter falhas, mas não é nada que a gente não possa consertar com a ajuda de Deus. E Deus ajuda, através da palavra dele. Agora, se você quer colocar a palavra de Deus fora da sua vida, esquece. Você não só vai manter suas falhas no caráter, você vai aumentá-las. Você vai piorar, você vai ficar com mais falhas no caráter. Então nós precisamos evitar o caminho que Saul tomou. Esse caminho é o quê? Vamos tratar com a palavra de Deus o nosso caráter. Vamos deixar que a Bíblia mostre, examine. E a gente peça ajuda para Deus, e a gente nos propomos perante Deus, a gente mudar o nosso caráter. Deixar que Deus mude, transforme o nosso caráter. Porque senão, os ingredientes estão aqui. O resultado da receita nós já sabemos o que é. Se a gente for naquele mesmo caminho, nós vamos ter os mesmos resultados. Não tem como fugir disso. Não tem. Você pode não gostar, não querer, não adianta. Não adianta você decretar, hoje em dia é moda, né? Eu decreto, eu não aceito. Gente, você pode decretar, não aceitar o que você quiser. Tá? Agora, o que é a palavra de Deus é que vai permanecer. Tá? Você dizer eu decreto, você está colocando muito peso na sua palavra. Minha palavra não tem esse peso todo não de decretar nada. Quem decreta é Deus, quem determina é Deus. Nós devemos ser submissos, nos moldarmos à imagem de Cristo, deixar Deus nos transformar, para que a vontade de Deus seja feita através das nossas vidas. E não a gente querer tomar a frente e estar decretando isso aqui. Mas, de toda forma, semana que vem nós vamos voltar e continuar vendo aqui o síndrome de Saul. E oremos. Pai amado e Deus querido, obrigado. Porque a tua palavra ela é rica, ela é perfeita, ela é eterna, ela é poderosa.